Olá, graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar sobre a nova revista Adultos da CPAD, Lições Bíblicas em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam em nova aparência. Eu sou o pastor Gilber Donizete, editor do blog Cristianismo Radical, e peço que você dê o seu joinha, o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é, indique ele para mais alguém. Essa nova revista, que é comentada agora pelo pastor Ezequias Soares, que trabalha muito essa questão da apologética, né? Pastor Ezequias Soares ele é um dos líderes da comissão de doutrina, consultoria e doutrina, né, e apologia da Convenção Geral das Assembleias de Deus, e também pastor titular da igreja em Jundiaí, São Paulo. E já tem livros escritos, comentários, escola dominical nessa área de apologia. Ele tem livros escritos, inclusive, sobre os testemunhos de Jeová, sobre a questão do grego, né? A primeira lição veio como título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, né? Que foi a lição número 1, que fez uma introdução, né, a respeito dessa questão do que é uma heresia, né, do que é uma seita. Se você observar bem, essa revista ela veio abordando esse assunto de forma diferente de como já foi abordado em outras vezes, inclusive em outras revistas de escola dominical. Quando ia se falar sobre heresias, seitas, em missões anteriores, geralmente nominava as seitas, né? Então, seita tal, religião tal, movimento tal, nominava. Dessa feita não nominou a quem se chama de seita. Então, a lição fala quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A lição 2, que a gente vai falar um pouco hoje, mas vamos comentar sobre a 1 também, a introdução. Somos cristãos, é a lição 2. A 3, a encarnação do verbo. A 4, Deus é triuno. A 5, Jesus é Deus. 6, o Filho é igual ao Pai. 7, as naturezas humana e divina de Jesus. 8, Jesus viveu a experiência humana. Então, de cara você já viu que só aqui, já nessas lições, da 3 até a lição 8, vem falando sobre a Trindade e principalmente sobre a Trindade, principalmente sobre a pessoa do Filho, né, de Jesus. Na lição 9, aí fala sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Na 10, aí vai falar de doutrina do pecado. O pecado corrompeu a natureza humana. A 11, aí já entra soteriologia, doutrina da salvação. A salvação não é obra humana. A 12, a igreja tem uma natureza organizacional. E a 13, perseverando na fé em Cristo. Então não nominou nenhuma religião, nenhuma seita aqui, mas veio falando de algumas doutrinas básicas dentro daquilo que a gente chama de teologia sistemática, ou seja, quando se sistematiza as doutrinas. Então, a lição 1, ela falou, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, na verdade prática já veio falando, heresias são crenças e práticas, então já veio definindo. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Aqui, na verdade prática, ele já conceituou o que é uma heresia. Crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Isso aí foi importante, essa palavra aí. O distorce os pontos principais. A gente vai comentar sobre essa frase daqui a pouco. E aí, ele pegou e
no item 1, né, já falou que no início na história bíblica sempre se viu, tanto no Antigo Testamento como no Novo, uma luta do verdadeiro contra o falso. Então, se tinha os profetas de Deus, os profetas verdadeiros, havia também no Antigo Testamento os falsos profetas, ou até anti-profetas, como, por exemplo, Balaão era um anti-Moisés, né? Aquela figura que surge. Jeremias confrontou um falso profeta chamado Ananias, né? Então, na época de Micaías, né, no reinado de Acabe, a Bíblia diz que havia vários falsos profetas. E não eram aqueles falsos profetas de Jezabel, não, que era profeta de Baal. Não, eram profetas que diziam profetizar em nome do Senhor, mas não eram verdadeiros. Então, no Antigo Testamento você já vê isso. Quando chega no Novo Testamento, também, Paulo vai falar de falsos apóstolos, falsos cristãos. Ele vai falar, né, que havia também combate. Então ele vai até nominar algumas pessoas que eram no meio e se tornaram oposição. Ele vai falar na carta a Timóteo, ele vai falar de Mindeu e Fileto, né? Então ele vai falar de pessoas, vai citar algumas pessoas, Alexandre Lauteu e outros mais. Isso na 1, né? Na lição número 1, que também fala lá ainda na 1 sobre a origem, né, dos falsos profetas, onde chegam a dizer a expressão: dentre vós se levantarão homens, falarão coisas perversas para atraírem discípulos para si, né? Isso aí é importante a gente estudar esse ramo da teologia que chama apologia, né? Que significa em defesa de, no nosso caso, em defesa da fé cristã, né? Das doutrinas fundamentais, da doutrina bíblica. Então, apologia. No início do cristianismo, nos primeiros séculos, tinha os figuras dos pais da igreja, e a muitos deles eram chamados de apologistas. Então, escreviam cartas, escreviam livros em defesa da fé cristã. Os primeiros 3 séculos, 4 séculos, por que não dizer, do cristianismo foi muito difícil, né? E muitas heresias surgiam, fora que os cristãos ainda tinham que lidar com a perseguição externa do Império Romano. E ainda também muitos ensinos, né, estranhos que estavam surgindo no seio da igreja. Então, apologética seria isso, seria uma defesa lógica, racional da fé cristã. Como eu disse, logo no início do cristianismo já havia. Tem um texto na Bíblia, está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, onde ele fala dessa defesa, né? Para que cada um fizesse essa defesa da fé cristã. Né? O que são heresias? Então, aí sim a gente volta lá na verdade prática, onde ponto são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorce dos pontos principais da doutrina bíblica. É claro que aqui o comentarista trouxe a origem da palavra no grego, né, aireses, no Novo Testamento, né, que aí pode ser traduzido como seita, né, e aí sim, quando se fala em seita, a gente vê essa palavra no Novo Testamento. Você vai ver em Atos capítulo 5, versículo 17, você vai ver ela em Atos capítulo 15, versículo 5, 24, versículo 5 também, e no 28, versículo 22. E essa palavra, às vezes, seita, né? Quer dizer, era um grupo, e já foi designado até em relação aos cristãos. Por exemplo, dentro do judaísmo, no início do cristianismo, eles consideravam os cristãos uma seita,
né? Eles falam essa seita, a seita dos nazarenos. Então, para eles era uma seita, era um grupo sectário, principalmente que os primeiros cristãos eram judeus, né? Que a princípio eles tentavam conciliar, né? Então você vê lá em Atos 2, e todos os dias estavam nas casas e no templo. O templo é o templo judaico, e eles eram judeus. Então, quer dizer, eles faziam culto nas casas, mas ao mesmo tempo, como judeus, eles continuavam frequentando o templo. Com o tempo, a coisa foi ficando irreconciliável, principalmente na parte dos próprios judeus que não eram cristãos. Passaram a considerar eles uma seita que ensinava um ensinamento estranho para eles, que era falar sobre Jesus como Messias, que havia morrido e ressuscitado e tudo isso. Então eles chegaram a ser chamados de seitas. No próprio judaísmo, havia conceitos também de seita entre eles. Por exemplo, Paulo diz, olha, eu fiz parte, eu era fariseu, a seita, aí ele usa essa expressão, a seita mais severa do judaísmo, né, do judaísmo. Então, a seita nesse sentido aí significa partido, um grupo, né? Então, quando ele fala, eu fiz parte da seita dos fariseus, o que ele está querendo dizer? Eu fazia parte do partido dos fariseus, do grupo dos fariseus, que tinham os saduceus, tinha os herodianos e tinha os essênios. Então, eram divisões dentro do judaísmo. Então, a definição de seita, a princípio, é essa, é um partido, um grupo, né? Que até os próprios cristãos chegaram a ser chamados de seita, nesse sentido, de ser considerado como um grupo, um partido, e dentro do judaísmo tinha divisões também. Aí depois vem a conceito de heresia, né? E olha que se associa à palavra seita, aí já muda de figura. Então, seita, pode existir inúmeras interpretações para a palavra seita nesse sentido de partido, e não necessariamente ser aplicado só no sentido de ensino contrário à escritura, quando fala seita. Eu expliquei, é um partido, é um grupo. Agora, quando eu associo a palavra seita herética, aí sim, aí eu estou falando diferente. Então, quando eu falo um partido sectário que representa, geralmente, a seita, em um sentido, ela costuma ser uma ruptura com o sistema convencional. Ou não, né? Ou não. Alguns são dentro do próprio sistema, outros fora. Então, os fariseus e saduceus eram aceitos, mas estavam dentro do judaísmo. Ao mesmo tempo, existem outras que aí saem da estrutura e montam outra coisa. Então, quando surge o cristianismo, na interpretação daqueles judeus que não eram cristãos, aquilo era uma seita, só que uma seita que não estava dentro da estrutura, né? Ela tinha uma mensagem muito diferente, né? Principalmente da figura de Jesus, né? Então ele estava fora do sistema. O cristianismo recebeu alguns nomes, né? Os nazarenos, seguidores do caminho, por causa da frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. Somente lá em Atos capítulo 11, no finalzinho, vai dizer que em Antioquia os discípulos, né, também outro termo, discípulos, foram chamados como cristãos pela primeira vez. Agora, quando eu falo então uma seita herética, eu estou dizendo uma seita, aí já falando no sentido de ensino cristão, de um grupo que tem um ensino contrário às doutrinas principais da fé cristã. Lembra lá da verdade prática? Que ele fala lá os pontos principais? Significa que existem grupos que podem até ter pensamentos diferentes do nosso, interpretações diferentes do nosso, inclusive em alguns pontos teológicos, mas que nem por isso ela necessariamente é uma seita. Porque nos pontos principais, nas doutrinas principais e fundamentais do cristianismo há uma concordância, mas em outras, né, interpretações em questão de costume, de usos, ou até mesmo de doutrinas que não são consideradas essenciais, mas sim são
mais secundárias, aí não necessariamente ela não significa que ela aceita por causa disso. A menos que ela fira aquelas doutrinas essenciais, que é o que vai ser mostrado aqui, né, durante essa revista. Quais são esses pontos principais? A lição 2, já entrando na 2, fala Somos Cristãos, é o título dela. E aí, na verdade prática, diz assim: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos, né? Aqui vai citar como leitura básica a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, onde ele vai falar do combate dele contra os judaizantes. Ou seja, eram pessoas que estavam na igreja, né, nos dias de Paulo, mas que contradiziam o ensino paulino. Eles contradiziam. Eles tinham uma teologia diferente. Eles diziam que não bastava apenas ter Cristo para ser salvo, crer em Cristo. Tinha que continuar observando a lei mosaica. Isso falando não somente para os cristãos judeus, que esses até continuavam, mas o recado era para os cristãos gentios, aqueles que não eram judeus. E por isso Paulo escreve a Epístola aos Gálatas. Foi por causa disso, para combater esse ensino. Então, tópico 1 fala prevenindo-os contra a tendência judaizante, né? Paulo e Barnabé fundaram a igreja na Galácia, que eram várias cidades. A Galácia era uma região. E essa região hoje está dentro do que hoje é a Turquia ali, né? Quando a gente fala sobre Ásia Menor e tantas outras áreas, é a Turquia hoje. Paulo era oriundo também da Cilícia, de Tarso, que ficava também onde é a Turquia. Então eles evangelizaram essa região, depois ele foi evangelizar regiões da Grécia, da Macedônia, né, por fim até chegar em Roma, a capital do Império Romano. Mas eles pregaram lá a instituir igrejas em Listra, Icônio, Derbe, Atos capítulo 13, Atos capítulo 14, vai falando dessas cidades, das lutas que passaram lá para fundar a igreja, a igreja nesses locais, né? Não foi nada fácil. E quando eles saíram e de lá voltaram para a igreja que os tinha enviado, que era Antioquia, e começou a chegar notícias de lá, da Galácia. Esses judaizantes foram lá e começaram a ensinar lá que aquilo que Paulo tinha ensinado não era correto. Correto para eles serem cristãos de verdade, como eles não eram judeus, eles tinham que seguir as leis judaicas. Tinham que circuncidar, tinham que guardar o sábado, tinham que seguir aquela dieta daqueles alimentos que eram considerados impuros. Eles tinham que ser judeus, mas mesmo não sendo judeus, né? Seguir o judaísmo da época. E aí depois Paulo retorna a Jerusalém e ele tinha alguns auxiliares, né? Ele tinha Tito, ele tinha Timóteo, ele tinha Silas, e ele chega a circuncidar. A pressão foi tão grande que em algum momento ele circuncida Timóteo, mas recusou-se a circuncidar Tito. É interessante que Timóteo ele circuncida, por quê? Porque Timóteo tinha pai grego, mas a mãe era judia. E no judaísmo, você é mais considerado que é judeu, é mais pela mãe do que pelo pai. Isso já está afirmado há muito tempo dentro do judaísmo. Então, se a pessoa tem
pai gentio e mãe judia, ele é considerado judeu. E às vezes o inverso não é, né? Quando ele tem o pai judeu e a mãe gentia. Tem isso dentro do judaísmo. Então Timóteo tinha mãe judia, ele circuncida ele. Mas Tito era grego, de pai e mãe. Ele não cede à pressão, não circuncida ele, porque ele não fazia sentido ele circuncidar o Tito, que não tinha genealogia nenhuma judaica, só por pressão daqueles que diziam que tinha que cumprir todas as leis judaicas se quisesse ser cristão. Então teve isso também. E aí teve combates, né, debates, e um desses debates gerou um concílio da igreja, o primeiro concílio da igreja, está em Atos capítulo 15, foi em Jerusalém, o concílio de Jerusalém, presidido por Tiago, e teve a presença de algumas pessoas, né, dos judaizantes, de anciãos, presbíteros lá da igreja de Jerusalém, Paulo, Barnabé, Pedro, o apóstolo Pedro fez parte também desse concílio, e foi dada a palavra para algumas pessoas. Então Paulo e Barnabé relataram as conversões que estavam ocorrendo entre os gentios, né, para a fé cristã. Pedro levantou, deu a opinião dele, falou que ele foi usado por Deus para abrir a porta do evangelho aos gentios, quando ele pregou para Cornélio, em Atos capítulo 10. E a palavra final ficou com Tiago, que disse, olha, na palavra dele, ele não cita Paulo e Barnabé, né? Na hora que ele vai dar a sentença dele, cita apenas o discurso de Pedro. Falou Simão, falou como primeiramente os gentios se converteram. E aí Tiago cita um texto de Amós, capítulo 9, na restauração das tendas, né, de Davi, e aplica aquele momento. Isso é muito interessante, essa passagem. Ele aplica aquele momento, fala, olha, sabe aquela passagem lá de Amós, né, que Deus ia restaurar? Pois está ocorrendo agora entre os gentios. Então, irmãos, não vamos fazer o seguinte. Aí eles falando assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nenhum encargo aos gentios, a não ser que eles se abstenham da idolatria, da prostituição e da carne sufocada. E as outras coisas a gente não vamos impor sobre eles. E pronto. E fechou a questão, ou seja, deu razão para o grupo representado por Paulo lá, de não impor as leis judaicas. E aqui foi importantíssima essa decisão, porque se eles tomam uma decisão diferente, a história do cristianismo estaria comprometida a partir daí, né? E Paulo reconhece muito bem a importância disso. Isso virou uma carta, eles assinaram, Paulo depois leva essa carta para as igrejas e tal. E ele escreve a carta aos Gálatas, e tudo indica que a carta aos Gálatas foi escrita antes desse concílio, né? Porque ele não cita o concílio na carta. Ele cita uma ida dele a Jerusalém, duas idas a Jerusalém, uma depois da conversão, ele se encontra com Pedro por 15 dias e tal, e uma segunda, ele fala 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. Mas não cita o concílio, então tudo indica que foi escrito antes. O concílio de Jerusalém, a maioria dos estudiosos bíblicos datam por volta do ano 49 depois de Cristo. Isso não está na revista, tá? E a carta aos Gálatas provavelmente ter sido escrita então em torno do ano 48 a.C. Existem algumas diferenças de opinião entre os maiores estudiosos da vida de Paulo sobre essa carta. A dúvida é a seguinte: qual foi a primeira epístola que Paulo escreveu? Então, N.T. Wright, que é um dos maiores entendidos em Novo Testamento, é vivo ainda, ele é um bispo anglicano, ele é um teólogo anglicano inglês, e ele escreveu um livro, né, sobre o apóstolo Paulo.
E aí ele defende que a primeira epístola de Paulo seja a 1 Tessalonicense. E existem outros que concordam com isso. Mas John Pollock, que escreveu um livro também sobre Paulo, muito famoso, em 1969, chama O Apóstolo. John Pollock escrevia muito em biografias, né? Escreveu sobre várias pessoas, escreveu sobre Paulo, até sobre Jesus, e fez uma também sobre o evangelista Billy Graham. Ele tem livros conhecidos, mas Paulo que defende que a primeira epístola de Paulo seja aos Gálatas e não 1 Tessalonicense. E faz, de uma certa forma, faz sentido, porque Paulo não cita o Concílio de Jerusalém na carta aos Gálatas. Ele defende com argumentos bíblicos. Ele cita até um embate com Pedro. Pedro faz uma visita às igrejas a Antioquia. E a Antioquia era uma igreja que era composta era uma igreja que inovou nesse sentido, porque ela era composta de cristãos judeus e gentios na mesma igreja. E sem conflito, eles viviam harmoniosamente. Aí Pedro chegou, junto com alguns irmãos de Jerusalém, e Paulo falamos da parte de Tiago, já mostrando quem era o líder da igreja de Jerusalém. Não era Pedro, era Tiago. Pedro, de fato, no início de Atos, ele liderou a igreja no início, mas logo tudo indica que a liderança foi passada para Tiago. E essas pessoas, eles eram tendência a ser mais judaizantes, que chegaram com Pedro. E Paulo diz em Gálatas que Pedro, antes de chegar esse pessoal da parte de Tiago, ele sentava com os irmãos gentios, comia com eles. E quando chegou esse pessoal de Jerusalém, Pedro mudou de postura. Ele passa a sentar só com os irmãos lá judeus. E aí Paulo o repreende em público. Está lá em Atos Gálatas, ele fala: se tu, sendo judeu, que se comportava de uma forma que agora quer que os gentios vivam como judeus, você não está vivendo o evangelho de Cristo. Censura ele publicamente. E nesse ponto a gente vê a humildade como Pedro tinha mudado, né, desde que andou com Jesus. Era um homem agora muito diferente. E apesar de ter dado esse deslize mesmo, em comportamento, mas ele reconheceu. Ele poderia ter confrontado Paulo, poderia ter, como se diz aqui no Brasil, dado uma carteirada nele, falou: quem é você? Eu cheguei antes, eu andei com Jesus, você não andou, e tal, e aí ter causado mal em crer, que ele não fez isso. Mas ele não fez. Ele falou com o silêncio de que quem realmente estava errado. E logo depois, quando foi ter o concílio em Jerusalém, ele defende a ideia de Paulo. Ele se levanta lá e fala sobre o evangelho para os gentios, e a questão foi pacificada. Então, nesse ponto aí, tem que reconhecer que um líder humilde, né? Um líder que reconheceu quando estava errado. E Paulo, então, ele argumenta em toda a epístola, dizendo assim: olha, vocês me admiram que tão depressa estão deixando o verdadeiro evangelho e indo para outro. Vocês estão querendo como que crucificar Jesus novamente? Vocês estão... Aí ele, como logo no início das Gálatas, ele fala: ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, ele seja anátema, quer dizer, seja amaldiçoado. Então ele já estava combatendo algo que estava surgindo dentro da igreja, que era contrário, né, ao ensino bíblico evangélico. Posteriormente, outros grupos, esse foi o primeiro, os judaizantes, mas foram surgindo outros grupos e outras seitas dentro do próprio cristianismo. Então depois ele vai escrever a carta aos Colossenses, o apóstolo João vai escrever o Evangelho de João e a primeira epístola, combatendo uma seita chamada gnosticismo, e essa sim é considerada a grande primeira seita herética que surgiu, e que dizia que Jesus não veio em carne, e vai ser
uma das que eles vão combater. E vão surgir muitas outras depois da morte dos apóstolos. Vão surgir outros grupos, né, que vão surgir durante isso. Então vai surgir Ário, vai surgir Montano, vai surgir Sabélio. Isso nos 4 primeiros séculos da igreja, com ensinos que confrontavam o evangelho, que confrontava a doutrina fundamental da fé cristã. Então, durante essa revista, a gente vai aprender sobre essas doutrinas fundamentais, que são a doutrina da Trindade, a doutrina da divindade de Cristo, a doutrina da salvação pela fé e pela graça na morte expiatória de Cristo. Então, isso é doutrina fundamental, isso é inegociável. Combateu isso é uma seita herética. Concordou com isso, mas em outras coisas a divergência de pensamento não é heresia. Então, um calvinista não pode chamar um arminiano de herege, o arminiano não pode chamar um calvinista de herege, porque eles têm diferenças de opinião sobre a doutrina da salvação, mas na questão que a salvação é pela fé, pela graça e através da morte expiatória de Jesus, eles concordam. Eles vão discordar de outras coisas, sobre livre-arbítrio, sobre eleição, predestinação, mas não sobre o essencial, sobre o fundamental. Portanto, um não pode chamar o outro de herege, porque no fundamental eles concordam. Aí você vai ver irmãos que discordam em relação à escatologia. Vão ver irmãos que discordam em relação até questão de contemporaneidade ou não, de dons espirituais, em relação a usos e costumes. Mas isso não significa heresia. Heresia é quando há uma discordância sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã. A Bíblia como palavra de Deus, a doutrina da Trindade, a divindade de Cristo, a salvação exclusivamente através de Cristo, o seu sacrifício vicário, expiatório, em favor da humanidade, pela graça, pela fé. Isso é fundamental. Então, quando se descrê nessa parte fundamental, é uma heresia. E isso vai ser trabalhado, estudado, principalmente essa questão desses fundamentos aqui, durante essa revista. Bom, que Deus abençoe a todos, continue, nós vamos ter outras videoaulas sobre esse assunto. Continue aí no canal, continue compartilhando, indicando, né, para as outras pessoas também se inscrevam no mesmo. Até a próxima, se Deus quiser.